Tá, então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu sou o professor Irinaldo, que estou ministrando essa disciplina, Seminários de Informação Antirracista na Biblioteconomia, e aí, com parceria com o ALAI, a gente resolveu reabrir para possibilitar a participação de outras pessoas que tenham interesse nessas discussões das relações étnico-raciais, focado nesse campo informacional que é a biblioteconomia. Essa disciplina é ministrada por mim, tá? E tem a participação do estágio de docência, que é o professor Ícaro Augusto, que faz mestrado em letras, que faz essa discussão étnico-racial. Se você quiser falar, Ícaro, posso passar para você, se você quiser se apresentar de forma rápida, tá? E é para poder a gente passar para a Zanza. Tá. Boa tarde a todos e todas presentes. É um prazer, né? Eu, professor Rinaldo, a gente conversou bastante aí nessa possibilidade de ampliar, né, essas discussões para outras pessoas, para além da disciplina ofertada aqui na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Espero que vocês aproveitem bastante, né? Que esses conhecimentos que serão abordados durante a disciplina possam ser disseminados também para outras pessoas e contribua bastante na formação de todos e todas. Obrigado, Ícaro. E aí, a proposta de hoje é a gente falar um pouco sobre afrocentricidade, né, pensando na perspectiva da biblioteca. E para isso, eu quero agradecer, né, a participação de todo mundo que está aqui hoje, que veio ouvir a Zanza, que é uma pessoa muito importante, referência dentro dessas nossas discussões. Eu quero agradecer de coração a todo mundo que está aqui, tá? E a Zanza, né, como a gente chama o nome dela, é Elisângela Gomes, mas é mais conhecido como Zanza Gomes. Ela está fazendo doutorado agora em comunicação aqui pela Universidade Federal de Goiás. É mestra também em comunicação, né? E está fazendo doutorado em comunicação aqui pela Federal. Ela tem especialização em teoria e prática, né, da formação do leitor pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e possui graduação em letras e em biblioteconomia, né? Ela é pesquisadora de alguns grupos de pesquisa, como o Pindoba, que é o núcleo de pesquisa narrativas da diferença daqui da UFG, e também do Laboratório de Pesquisa em Informação Antirracista e Sujeitos Informacionais, que é o ALAI. Ela treina no grupo Calunga, né, da Capoeira Angola, integrante do coletivo Pretas Angoleiras, e tem interesse nas discussões sobre narrativas negras, literatura negra, oralidade, memória, ancestralidade, processos de letramento, África e diáspora e relações étnico-raciais. Essas informações que eu acabei de falar foram retiradas do currículo Lattes da pesquisadora. E aí, Zanza, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar inaugurando, né, abrindo essas discussões do nosso seminário. É muito bom te ouvir, eu sempre tento te convidar para essas atividades, porque a gente entende e percebe pela tua trajetória que é uma intelectual negra que tem contribuído muito com a biblioteconomia negra brasileira. Então, você pode ficar à vontade, né, até às 16 horas, que é o período que a gente finaliza o nosso seminário. Então, de coração, muito obrigado. E eu vou te passar a palavra para você ficar à vontade e aí tecer seus comentários, suas observações em prol desse tema que você sugeriu. Muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui nessa tarde conversando com a gente, tá? Obrigada, Erinaldo. Sempre uma felicidade poder estar fazendo parcerias contigo. Então, te agradeço mais uma vez esse convite. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui também, né? Para a gente poder fazer essa grande roda de conversa aqui. As pessoas aí, minhas xarás, minhas camaradas aí do Sul, obrigada pela presença. Pessoal aqui de Goiânia, Goiás. E a minha ideia, assim, eu tenho tentado pensar em uma discussão bem aberta mesmo. Então, a minha proposta é apresentar os conceitos gerais, né, que circulam em torno da afrocentricidade, fazer essa relação com a biblioteconomia, né, e que a gente possa, no segundo momento, abrir para que vocês façam perguntas, para que vocês tragam colaborações, porque eu acho que para a gente que está na academia, a gente entende que o conhecimento ele é processual, né? Então, não tem nada acabado. Inclusive, essas discussões eu tenho feito desde 2016, escrita, né, academicamente falando, que eu publiquei um artigo na revista ACB, e depois que eu fiz essa publicação,
muitas pessoas me procuraram para discutir sobre afrocentricidade, então eu entendo que cada vez que eu converso sobre isso, que eu discuto, debato sobre isso, eu acrescento coisas novas, né? Então a minha ideia, inclusive, ano que vem, depois da qualificação, é fazer uma nova publicação falando sobre afrocentricidade a partir dessas conversas que eu tenho feito com essas pessoas que estão dispostas, né, ao debate. Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, né? Eu pesquiso sobre o tema, mas eu acho sempre importante que a gente possa trocar cada pessoa dentro da sua experiência, dentro daquilo que entendeu. E isso é bom para quem pesquisa, né? Porque a gente vai atualizando o conceito, a gente vai trazendo informações que são novas, né? Que de 2016 para cá muitas coisas já mudaram, né? Então, sem dúvida, a contribuição de todo mundo que está aqui é super rica para que eu possa fazer novamente uma atualização desse artigo, né? E, inclusive até com relação à linguagem, né? Porque às vezes a gente constrói um artigo tão rebuscado que as pessoas leem e ficam, mas o que será que ela quis dizer com isso? Então, eu acho que é super importante poder fazer com que o conhecimento ele seja processual e que a cada diálogo a gente possa aprender mais e produzir um conhecimento que dialogue mais com as pessoas que a gente está interessada em dialogar. Então, agradeço aí a apresentação, agradeço as pessoas que estão ouvindo, e eu queria iniciar, assim, dizendo que afrocentricidade é um conceito que eu tenho discutido ele dentro da biblioteconomia, mas por ser uma pessoa que tenho estudado África e diáspora, eu percebo que ele é um conceito que ele pode ser interpretado como uma filosofia de vida. Então, não somente pensar, né, a afrocentricidade como um conceito acadêmico, mas pensar a afrocentricidade como algo que pode nos orientar para a nossa vida, para as nossas relações cotidianas, para os espaços nos quais a gente frequenta. E aqui eu faço um recorte para pensar na biblioteca, mas eu acho que é muito difícil a gente conseguir pensar numa teoria que ela está só na academia, e se a gente não está fazendo ela na prática, dificilmente a gente vai conseguir aplicar ela somente no campo profissional, né? Então é um convite que eu faço para vocês se apropriarem mais sobre a questão da África e a diáspora, para que a gente consiga entender e vivenciar de forma mais aprofundada e mais real até, quando a gente pensa em África e conceitos de África e diáspora. Não pode ser uma coisa isolada, né? A gente precisa aplicar isso na nossa vida mesmo. Então, a afrocentricidade ela é de fato um conceito, né, filosófico que foi sistematizado lá nos anos 80 pelo Molefi Kete-Ashanti, que é um filósofo negro americano, e a Ama Mazama, que trabalha com a parte de linguística. E os dois sistematizaram esse conceito que hoje a gente entende por afrocentricidade. E é dele também que sai essas vertentes, né? Por exemplo, relacionamento afrocentrado. Aí a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? A relação afrocentrada. Mas, sim, e qual que é o conceito, afinal de contas, disso que a gente entende por afrocentrado, afrocentricidade? Não é apenas você estar em relação com pessoas negras, né? No campo do trabalho, no campo dos afetos, é você aplicar determinados conhecimentos africanos dentro dessas relações. Então, eu penso isso também em relação à biblioteca, né? Então, a afrocentricidade nada mais é do que essa centralização da experiência negra a partir do seu referencial, seja ele teórico, seja vivencial, seja das experiências, né? E no momento em que a gente se coloca na centralidade desses processos sociais, o intuito é que a gente busque, alcance uma consciência e essa consciência nos leve para uma libertação, né? Então a gente seria então emancipado a partir do momento em que a gente conhece as nossas trajetórias históricas, sociais, o nosso sistema de cultura, e quando a gente conhece isso, nós temos uma possibilidade de nos emanciparmos dessa colonialidade que vem se instaurando desde o período em que nós tivemos aí as diásporas africanas, né? Então, é importante a gente ressaltar que existe uma história da África, do continente africano, que é anterior ao processo de colonização e o processo de escravização. Então, a afrocentricidade ela também tem como intuito resgatar uma história pré-colonial, né? Uma história de fato africana.
E aí, dentro desse conceito, a gente vai discutir aí 5 pontos principais, né? Que seriam cruciais para a gente conseguir entender como que a afrocentricidade ela se aplica, né? O primeiro ponto que eu destaco seria, de fato, o interesse pela localização psicológica e cultural. Como que seria, né, essa localização? Ela é importante a gente pensar que para a gente entender essa localização, como que a gente se posiciona, se localiza, a gente precisa olhar primeiro, antes de tudo, para a nossa experiência, né? E aí, eu acho bem interessante a gente pensar, inclusive quando a gente fala de infância, né? Porque a gente sabe que na psicologia, as primeiras impressões que a gente tem quando a gente é criança são, de fato, as que ficam para a vida adulta. E elas podem, inclusive, gerar traumas, né? Então, se a gente não trabalha, não discute sobre essas questões que nos acometeram lá na infância, elas geram traumas que ficam para nós na vida adulta. E um desses traumas, né, ele vem da violência racial, né? Então, a gente precisa entender qual é, de fato, a nossa localização psicológica e cultural para que a gente consiga se centrar na nossa experiência. E aí a gente vai ter uma grande diferença aí, né, entre os valores ocidentais e os valores africanos, que são aqueles que a gente tem restaurado, mas que em certa medida, a gente já carrega eles mesmo sem saber. E aí é interessante a gente pensar, como eu trouxe, né, a questão do racismo, para pensar esse ponto inicial, quando a gente se depara com as experiências escolares, normalmente é o primeiro lugar em que a gente vai sofrer violência racial, né? Às vezes, dependendo da situação, é em casa, como foi meu caso, né? Eu venho de uma família interracial, então minha primeira situação de racismo foi na infância, dentro de casa. Mas, normalmente, né, a gente vai ter essa primeira violência racial na escola, que é o primeiro lugar em que a gente vai ter contato com pessoas fora do nosso núcleo familiar e que a gente vai ver de fato estampado as diferenças. E quando a gente olha as diferenças, a gente aprende, né? Isso também é muito da biblioteconomia, né? A gente separa. Ah, esse livro fala sobre esse assunto, esse livro tem esse autores e autoras. Aí a gente vai separando. Ah, isso aqui é um periódico, isso aqui é uma monografia, né? A gente aprende a separar e isso é oriundo da relação humana mesmo. A gente nasce aprendendo separado, tem a gaveta das calcinhas, a gaveta das cuecas, a gaveta das meias, né? E a gente separa também as pessoas, a gente diferencia as pessoas a partir de determinadas características, né? E quando a gente pensa na racialidade, a gente também separa as pessoas. Por uma deficiência, a gente também separa as pessoas. O problema não é separar, né? O problema é você, no ato de separar, você criar hierarquias e você dizer, a partir de um determinado posicionamento, o que é bom e o que é ruim, né? Então, quando a gente pensa em relações raciais, a gente vai estar sempre equiparado ao branco, e esse branco sempre tendo uma posição superior à nossa posição como pessoa negra. Então, se a gente tem um ideal de belo, e o belo é branco, né? Nós que somos negros estamos no lado oposto, então logo nós não somos o belo, e o que nos sobra é o antônimo do belo, que é o feio, né? Então, é essa relação de hierarquia que vai funcionar nas relações raciais que a gente precisa pensar como o primeiro ponto para discutir essa localização psicológica e cultural na afrocentricidade. Então, por exemplo, a gente está lá na escola, e aí alguém comenta, ah, mas o cabelo da Zanza é um cabelo ruim. A partir de qual referencial teórico e psicológico e cultural essa pessoa está fazendo essa afirmativa? Né? A partir de uma lógica colonial, de um valor eurocêntrico, né? Então, esse é o primeiro momento. Você tem que parar e pensar, tá, mas a gente está falando de qual lugar? Né? Porque na minha cultura, o meu cabelo é bom. Né? Na minha cultura, o meu cabelo é bonito. Né? Então, é esse o primeiro exemplo que eu estou dando aqui, bem simples, né? Mas é um exemplo que a gente carrega para o resto da vida, porque a gente fica o tempo inteiro se colocando em relação às pessoas brancas, porque a gente sabe que existe uma hierarquia.
A gente sabe que os cargos de maior poder são de pessoas brancas, ocupados por pessoas brancas, os salários maiores são das pessoas brancas, as situações de melhor prestígio e privilégio social são das pessoas brancas. Então, a gente, involuntariamente, está sempre em relação a essa hierarquia racial, né? Então, esse primeiro passo é a gente colocar quais são os valores africanos e os valores ocidentais, aqueles que a gente já sabe, né? Porque a gente foi educado dentro desses valores ocidentais. Então, eu gosto muito de uma fala que a Catiúcia Ribeiro tem, né? Que ela fala que a gente tem que estar cotidianamente matando o europeu que existe dentro de nós, para que a gente faça o africano viver, né? Então, a gente precisa resgatar e compreender quais são esses valores africanos que tem que estar perto da gente para a nossa caminhada seguir, né? E a gente centralizado na nossa experiência. E aí, partindo um pouco mais para um lugar mais complexo, né? A gente pode, por exemplo, perceber valores que se contrastam muito, né? Nessa sociedade capitalista ocidental com a nossa realidade de pessoas negras e que temos essa origem, essas raízes africanas. E aí eu gosto muito de pensar, eu tenho trazido sempre, posso trazer outros exemplos, mas esse eu gosto muito de pensar porque ele é muito forte, que é a competitividade versus a cooperatividade, né? E aí, isso é bem importante a gente pensar, né? Agora que a gente vive numa pandemia, vocês estão acompanhando as notícias, né? Estão sabendo como que a economia tem funcionado no nosso país e nos países ao redor, né? E aí a gente percebe assim, ó, que as pessoas que já eram ricas no nosso país, com a pandemia, elas ficaram mais ricas ainda. Como que isso é possível se a gente está vivendo uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise sanitária e as pessoas ricas ficaram mais ricas, né? E aí isso é de fato um valor ocidental, que é de competitividade, que é de acúmulo de riqueza, que é de estamos no momento de escassez, então eu vou estocar a comida para mim, eu vou guardar os recursos para mim, eu vou explorar o que resta para mim, né? Então é uma visão extremamente individualista, extremamente eu-centrada, e diverge muito, por exemplo, de como que as comunidades negras se articularam na pandemia. Aí a gente vai ter, por exemplo, vários movimentos sociais captando recurso. As pessoas têm ali 2 quilos de arroz dentro de casa, ela tira um para doar para um parente mais próximo, para uma pessoa que chega e bate na porta da sua casa pedindo 1 quilo de alimento. Então, percebam, a gente vive hoje essa grande dicotomia entre os valores ocidentais e os valores africanos, né? Nós, imbuídos desse valor africano, muitas vezes sem saber, né? Porque a minha avó, por exemplo, ela nunca ouviu falar de afrocentricidade, mas a minha avó, ela faz essa lógica da cooperação. O que se eu tenho um pouco, eu vou dividir com quem não tem nada. E aí eu gosto muito de falar, né, que as pessoas falam, não, mas porque professor universitário ganha muito bem. Eu falei, mas qual professor universitário? Né? Porque se é um professor universitário preto, que vem de origem pobre, dificilmente ele vai ficar rico ganhando o salário que ele vai ganhar. Por quê? Porque a gente vai distribuir essa renda. Né? A gente vai distribuir, a gente vai pagar um cursinho para um irmão mais novo, a gente vai ajudar um estudante que está passando por dificuldade, a gente vai investir em educação, em saúde, porque a gente não teve esse acesso. Então, dificilmente uma pessoa negra, por mais que ela ganhe, sei lá, 50 mil reais por mês, dificilmente essa pessoa vai ficar rica. Porque ela não vai estar usando esse recurso financeiro para o acúmulo individual. Ela vai estar usando esse recurso financeiro para garantir melhores condições de vida para outras pessoas negras da sua família. E não é novidade para ninguém quando a gente fala que nós somos a primeira geração da nossa família a acessar o ensino superior, a acessar a pós-graduação, a acessar cargos de melhor remuneração dentro da nossa família, dentro dessa estrutura negra que a gente vivencia. Então, e esse é um grande diferencial. E aí eu tenho certeza que vocês estão ouvindo agora estão também se dando conta disso. Bah, lá na minha família isso acontece muito. Ah, lá onde eu estudo, naquele cursinho popular, acontece muito, não é assim? Está lá no cursinho popular, cada um leva um pão para fazer o café, um leva o açúcar, o outro leva o pó do café, e a gente faz as coisas acontecerem. Então a gente funciona, mesmo sem saber que isso é um valor africano,
a gente funciona dentro dessa lógica da cooperatividade. Já estou vendo aí o chat pipocando, vocês comentando, né? Que realmente a gente percebe como o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Mas aí a gente precisa pensar na grande riqueza que é a gente compartilhar os recursos que a gente tem acesso, né? Porque a gente tem uma filosofia africana que fala, né? Eu sou porque nós somos. A lógica do Ubuntu é essa. Não é eu sou lá em cima e eu represento todo mundo. Não. Né? Eu estou aqui e estou trazendo as pessoas também para esse lugar, para essa condição, para esse lugar de poder falar por si próprio e não de ter uma pessoa que as representa. Essa é uma filosofia africana. Isso nos diverge, né, muito desses valores ocidentais. E aí eu posso aqui tecer milhões de exemplos para cada um desses pontos aí, mas eu acho importante também uma coisa que eu tenho discutido bastante, inclusive o Erinaldo apresentou, né? Eu tenho trazido também no meu currículo Lattes a questão de ser uma mulher negra, capoeirista, de fazer parte de um grupo de capoeira Angola, porque na lógica africana também o corpo ele não se dissocia do restante da nossa construção, né, como ser humano. Então, não existe uma hierarquia entre o pensamento e aquela produção que o corpo faz por si próprio, né? Porque o corpo ele comunica, mesmo que não tenha fala, mesmo que não tenha escrita, o corpo por si só ele comunica. Vocês estão comunicando agora, só de estar aqui com a fotinha aparecendo, né? E isso é muito interessante, né? Porque a gente não tira o corpo dessa lógica de vivência, inclusive porque o Ocidente não tira, né? O Ocidente, né, as pessoas que vivenciam essa lógica colonialista, elas também não tiram o corpo. Pelo contrário, elas colocam o corpo, mas no colocar, elas racializam o nosso corpo. Então, e a gente sabe, né, alguns estereótipos que são criados para as mulheres negras, para os homens negros. Então, você olha um professor negro, acadêmico, com os dreads, qual que é a leitura que a colonialidade vai fazer desse corpo que está aqui? Né? Vai haver aí uma estereotipação, possivelmente, desse corpo que carrega essas marcas, né? E aí, quando a gente... E por que eu acho que é importante a gente se apropriar dessa discussão também? Porque a gente vai trazer uma contranarrativa daquilo que dizem sobre nós, né? Então, a gente vai dizer, sim, eu sou um homem negro de dread, mas sou um homem negro de dread que posso ocupar diversos espaços, né? Que sou um homem negro pesquisador, que sou um homem negro que tem uma família negra, que tem afeto, que tem afetos com outras pessoas, né? E aí você vai, a partir dessa racialização, também construindo os lugares de afeto, aqueles lugares que te afetam e também o lugar que te traz esse poder, né? Porque não existe lugar mais poderoso do que a gente ser o que nós somos, né? E não aquilo que o outro coloca que a gente precisa seguir. Porque não é possível, né? O Fanon, quando ele discute pele negra, as máscaras brancas, ele fala muito disso, né? Que a gente vive numa busca de ser aquilo que o branco é, só que esse lugar ele é inatingível. Então a gente tem que parar de perder tempo de querer ser o que o branco quer que a gente seja, porque é inatingível. E nós queremos ser como eles, né? E fica a pergunta também, né? Eu acho que a gente precisa, quanto mais a gente compreende sobre a nossa história, a experiência africana, mais a gente quer ser aquilo que a gente é. E menos a gente quer ser aquilo que o outro diz que nós somos, né? E aí a gente precisa se apropriar desse discurso, se apropriar desse conceito, para que a gente consiga fazer a defesa daquilo que a gente é. E aí, com essa questão do corpo, né, essa importância da gente pensar o corpo como algo divino, como algo que nos constitui na sua totalidade, que não se dissocia da natureza, né, a gente aprende a respeitar também esses outros elementos que fazem parte da nossa vida, né? Estava aqui no início brincando, olha só, tá dando para ver todo aqui o meu cenário aqui da minha casa, que na verdade virou estúdio, que virou sala de aula, que virou consultório terapêutico, e isso porque é um corpo que ocupa um determinado espaço que não nega esse lugar,
né? E quando não se nega esse lugar, é possível que a gente consiga ver uma outra forma de pensar essa experiência. É falar de verdades, falar de realidades, falar do que a gente está vivendo agora, né? Então, esse corpo aqui, né, é um corpo que precisa descansar, que precisa fazer terapia, que precisa se movimentar, porque o corpo ele não foi feito para ficar parado, sentado, trabalhando 8 horas por dia, né? Então, é importante a gente colocar o corpo na roda para o debate, para a gente entender que a mente ela não funciona se o corpo não está bem. Vamos falar sério, aquele dia lá que você ficou até 2 da manhã escrevendo um artigo, lendo um texto, como é que você acordou no dia seguinte? Possivelmente teu corpo está gritando ali, né? Ele está pedindo descanso, ele está pedindo água, ele está pedindo um alongamento. E muitas vezes a gente exclui o corpo da nossa vida. Tu tá lá cansado, lascado, mas ó, vida que segue, né? Time is money, não é assim que o Ocidente fala, que o capitalismo prega para nós. E a gente está negando o nosso corpo. E no momento em que a gente nega ele, a gente vai desenvolver diversas doenças, e a gente tem visto isso muito agora no período da pandemia, as pessoas tendo estresse, burnout, enfim, vários problemas físicos mesmo, né, de postura, porque a gente vem negando o nosso corpo, a gente vem cada vez mais querendo se atrelar a essa lógica ocidental. E isso é um mecanismo de epistemicídio, né? É um mecanismo de que a Sueli Carneiro muito bem desenvolve, né, esse conceito de epistemicídio na tese dela, que é a morte do saber, né? A morte do saber africano e a morte do corpo é uma forma de epistemicídio. É uma forma de matar aquilo que nos constitui enquanto ser humano. E aí, ao longo da minha fala, eu vou trazendo alguns autores também, que depois, se vocês quiserem referências, a gente também pode trocar mais além aí esses livros, assim, de forma mais pontual. E aí eu gosto muito de uma perspectiva, né, que o Renato Nogueira ele vai trazer, que contrapõe de novo esse conceito ocidental, né, que ao invés de penso logo existo, né, é sambo logo existo, né? Então o meu corpo ele tá dentro dessa lógica da existência do meu pensamento. O pensamento ele não existe sem o corpo, né? E o corpo, de novo, ele precisa estar bem para que tudo esteja em harmonia. E na harmonia a gente consiga, de fato, construir e produzir conhecimento. Né? Então, o corpo ele não é entendido de forma fragmentada, ele é entendido na sua totalidade. E também sambo logo existo porque o corpo ele é um lugar político, ele é um lugar social da população negra. Né? O samba, a religião, a capoeira são espaços de existência negra e de guarda do nosso conhecimento ancestral. Como que a gente tem, por exemplo, as línguas de matriz africana, como o Banto, Yorubá, vivos até hoje na diáspora, sem que a gente tivesse a permissão de estudar as línguas, e passar esse ensinamento das línguas para os nossos. Como que a gente manteve as línguas africanas, gente, na diáspora? Porque a gente teve esses lugares sociais, políticos que fizeram a manutenção dessa língua, né? E o samba, a capoeira, as religiões de matriz africana, o nosso próprio ato de autoletramento, de criação e construção de escolas clandestinas dentro das escolas de samba, nas cozinhas das casas dos senhores de engenho, tudo isso foi estratégia negra para garantir a manutenção dos valores africanos na diáspora. Né? Então é importante a gente reconhecer que o corpo ele é de fato um lugar de guarda de saber e de guarda de memória, mas também de compartilhamento de saber. É um espaço político e social que a gente tem utilizado, inclusive para embasar a nossa intelectualidade, quando a gente não tira o corpo dessa discussão, né? E aí a gente precisa pensar como essas manifestações culturais elas são amplas e como que o Ocidente reduziu a isso, né? E a gente precisa pensar que esses espaços eles foram importantes para a gente organizar a nossa forma própria de vida, que muito se difere daquilo que o Ocidente tem pregado para a gente como a forma certa de viver.
E aí também, acho que também fortalecendo um pouco essa questão da cooperatividade, da lógica do Ubuntu, da filosofia do Ubuntu, a capoeira, ela traz muito isso, né? E eu tenho pesquisado a capoeira Angola agora no meu doutorado, e eu tenho buscado muito essas referências e percebo que elas estão ali, e a gente sempre soube disso, mas faltava a gente fazer a ligação, né, de uma coisa com a outra. Tem uma música na capoeira que eu gosto muito que ela fala assim: se quiser andar ligeiro nessa vida, ande só. Mas se quiser chegar longe, acompanhado é bem melhor. Então, tem coisa mais bonita de que você tá lá na capoeira e você perceber, cara, isso aqui é filosofia Ubuntu. Né? Isso aqui é filosofia africana, isso aqui é afrocentricidade. Então, por mais que a gente não esteja nomeando, né, é importante a gente pensar que a ação, ela vem primeiro, ela vem antes do conceito. Então, a gente tem colocado em prática cotidianamente a filosofia da afrocentricidade, só que às vezes a gente não está percebendo que está fazendo isso, né? E se não está fazendo, é bom também, porque a gente pensa, então é hora da gente rever e atualizar as nossas posturas também. E aí o terceiro ponto, o segundo ponto que eu trago da filosofia, dessa filosofia da afrocentricidade é a localização temporal e espacial. Né? É a gente olhar os fenômenos que estão acontecendo ao nosso redor e a gente questionar onde que a gente estava nesse processo histórico. Né? Aí é muito interessante, né? Com todas as críticas possíveis de serem tecidas, por exemplo, nesse filme que foi produzido agora pelo Wagner Moura para falar de Marighella, né? Porque quando a gente olha ditadura militar, quando a gente acessa esses arquivos da ditadura militar que estão noticiados, que estão na mídia, que estão sendo filmados e divulgados para nós, dificilmente a gente vai ver a presença de pessoas negras nesses processos históricos. Né? Cadê as pessoas negras, as pessoas indígenas no processo da ditadura militar? E aí é muito complexa essa questão, porque a gente é muito visual. E aí, se assim, a minha avó tinha uma coisa muito legal que ela falava assim: se não passou na Globo, não aconteceu. Minha avó falava isso. Eu olhei o jornal, mas eu não vi isso daí, então não aconteceu. Né? E percebam como a gente também é orientado por isso. Não saiu na mídia, então não aconteceu. A mídia não noticiou como que está a pandemia no continente africano, então não tem pandemia no continente africano, né? A gente acaba operando também dentro dessa lógica. Talvez muito, menos nós que somos bibliotecárias, nós talvez menos, mas a gente precisa olhar para o todo, né? Para dentro das nossas famílias, essas conversas elas circulam, né? Então, o filme, por exemplo, Marighella, eu trago como exemplo a gente pensar assim, olha a importância que Marighella teve para pensar uma emancipação social, uma emancipação política dentro de um contexto de extremo retrocesso, de silenciamento das pautas populares, né? E quem sabia de Marighella, né? A não ser a gente ali que está na academia. Então, a extrema importância da gente pensar a afrocentricidade, né? E esse ponto que o Achante nos coloca, que é essa localização temporal e espacial. Então, a gente não viveu a ditadura militar, então não existiam pretos ali guerreando para sua libertação. Existiram. O que aconteceu foi que essas presenças foram apagadas, silenciadas no processo histórico. E a importância da gente se localizar novamente para a gente, de novo, perceber como foi importante a nossa presença ali. Né? Quais foram as estratégias que o nosso povo utilizou nesse tempo e nesse acontecimento histórico para garantir a sua emancipação, a sua libertação. Né? E aí também, de novo, né, eu trago a filosofia de Sankofa para a gente pensar, né, para a gente entender o que está acontecendo agora no presente, a gente precisa estar voltado com os olhos para o passado, né? E eu acho interessante atualizar também como a gente pensa Sankofa, que não é a gente estar olhando para o passado e trazendo tudo que o passado fez. Não, pelo contrário, é para a gente atualizar o que aconteceu rever as estratégias que foram tomadas, né? Pensar, bom, será que agora, por exemplo, né, a gente está vivendo uma nova ditadura, né? Mas com uma nova roupa.
racismo também se atualiza, né? Não é a gente olha assim, quando as pessoas querem reduzir, né, as questões raciais, reduzir o que que é o racismo, elas falam não, mas isso aí é mimimi, isso aí não é racismo, isso aí não aconteceu, porque elas no imaginário delas o racismo ele acontece quando você coloca uma pessoa preta no tronco e chicoteia ela. Então a gente precisa dizer, não, olha só, minha querida, meu querido, o racismo, ele se atualiza. Então a gente tem várias formas de vivenciar o racismo hoje que é o extremo a gente pensar nessa violência física, mas ela ainda acontece, né? Não é à toa que a gente vivencia toda semana, inclusive em Novembro Negro, essas chacinas que acontecem na periferia, né? Recentemente, uma pessoa foi arrastada, algemada numa moto de uma polícia militar. Então, esses linchamentos ainda acontecem. E além deles acontecerem, existem novas formas de racismo. O racismo ele vem se atualizando. E essa localização temporal e espacial ela é importante por isso, para a gente se localizar e perceber, olha, as coisas elas ainda estão acontecendo. Quais são as estratégias que a gente vai adotar para garantir a nossa sobrevivência física e epistêmica e o nosso fortalecimento enquanto comunidade negra? Falo demais, né? Tem que ficar molhando a palavra. O terceiro ponto, então, que eu quero destacar aqui é a importância da gente compreender, e aí isso, né? Quando a gente tomou a consciência ali, né? Mais ou menos entre o primeiro e o segundo ponto, que é essa localização psicológica, cultural, temporal e espacial, é a gente compreender como que a gente defende esses elementos culturais africanos. Quais são as estratégias que a gente vai utilizar para garantir uma sobrevivência desses valores, entendendo que a sobrevivência desses valores está na nossa apropriação desses valores e na nossa manutenção e compartilhamento desses valores, né? E aí, por exemplo, a gente pode pensar a oralidade, né? Que ela é um valor africano extremamente respeitado, e não porque não haviam registros escritos, mas é porque a palavra ela tem poder, né? Quando a gente pensa nas religiões de matriz africana, a palavra carrega o axé, né? Quando a gente olha, por exemplo, os griots, os djeles, as griotes, são pessoas escolhidas dentro das comunidades para contar a história de determinada família, de determinado povo. Então, a palavra ela contém poder, a palavra ela contém um axé. E munida desse axé, a gente precisa estar muito comprometido com aquilo que a gente fala, né? Porque a palavra, a pessoa que mente, né? Ela tá perdendo o seu axé, perdendo o seu poder. Então, é esse comprometimento com a oralidade, com aquilo que a gente vai disseminar, é o que é de extrema importância quando a gente pensa em valores civilizatórios africanos. E aí a gente pensa, né, também as nossas grandes referências, né, que são as pessoas mais velhas, os nossos avós, bisavós, inclusive os nossos pais, as pessoas que a gente conhece, intelectuais, mais velhas, Abdias Nascimento, Eli Carneiro, Luísa Bairros, né, que são as nossas ancestrais mais próximas aí, que a gente lê, que a gente acessa as obras, elas são, de fato, as pessoas que têm esse dom da palavra, e essa palavra carrega o conhecimento, a história da nossa ancestralidade. É, e aí é positivar, né, essa palavra, entender que essa palavra ela é sagrada, que são pessoas que carregam, pessoas que de fato são bibliotecas vivas, que carregam essa história. Então, a gente precisa eu acho que a gente, sobretudo, né, que está na academia, que existe de fato essa hierarquia de saberes, né? Eu gosto muito de uma fala que o Antônio Bispo, né, o Nego Bispo, ele faz, naquele livro que ele fala, né, sobre quilombos e mocambos, que ele vai falar muito sobre essa questão do saber orgânico e do saber sintético, né? E aí é muito legal, né? Porque quando a gente pensa nesse saber orgânico, você chegar lá na casa do seu avô, da sua avó, e ela tá lá fazendo uma comida, né? E aí tu vai querer saber cadê o livro de receita? Não tem, né? O livro de receita é você, ó, ficar na oitiva lá, né? Ah, e como é que é do açúcar? Quantas xícaras, né? Você não vai perguntar, você vai ficar ali na observação, né?
Você vai ficar ali do lado da sua avó ali, cozinhando, olhando como é que ela tá fazendo. Você acha que você vai sentar do lado dela, ela vai perguntar, avó, como que é aquela receita lá do doce de leite mesmo? Você acha que ela vai te dizer a receita? Não vai te dizer, né? Porque é uma forma de aprender, né? Então, eu acho muito importante a gente entender que existem diversas formas de aprendizado, diversas metodologias de adquirir conhecimento, e não só essa que a gente aprendeu na academia, né? E isso vai levar a gente a valorizar essas diversas formas de conhecimento que a gente tem, inclusive, dentro das nossas casas, né? E eu acho que a afrocentricidade, ela dá essa grande oportunidade para a gente se reconectar com as pessoas da nossa família, sobretudo nós que estamos na academia, né? Então, é a gente conseguir construir um olhar mais afetuoso para as nossas experiências, né? Porque, historicamente, a gente vem negando essas experiências, a gente vem hierarquizando essas experiências. A gente vem acreditando nessa falácia de que uma pessoa que não tem um letramento escrito, ela não tem conhecimento. Isso não é verdade, né? A minha avó, por exemplo, ela ensinou até a quarta série, mas ela me ensina coisas que nem todos esses anos dentro da universidade eu aprendi. Coisas que eu aprendi lá na casa da minha avó. Coisas sobre o tempo, sobre como lidar com as pessoas, as relações interpessoais, sobre a nossa cultura familiar, os nossos alimentos, aquilo que fortalece o nosso axé, os banhos que a gente toma. Eu não aprendi lendo nenhum artigo científico. Eu aprendi ouvindo, escutando aquilo que os mais velhos têm para contar para mim. Então, não é, como o próprio bispo fala, não é você desprezar. Ah, eu vou desprezar então a academia, né, Zans? Não, você não vai, não é para desprezar. É para você agregar e você compreender que existem diversas formas de obtenção de conhecimento e que não existe uma hierarquia, o que é melhor e o que é pior. Tudo vai depender de como que você articula esses conhecimentos que você adquire. E aí eu acho importante também a gente pensar nessa questão da defesa dos elementos, né? Eu acho que cada um dentro do seu ambiente vai pensar em quais estratégias pode adotar, né? Mas tem coisas que eu acho que são mais genéricas, né? Então, por isso que eu tô querendo trazer agora esses conceitos de forma mais pontual, mais genéricos, para que a gente possa, no segundo momento, pensar dentro das nossas áreas de conhecimento como que a gente pode aplicar a afrocentricidade, né? E aí, o quarto ponto que eu considero também um ponto mais geral, genérico, que é o compromisso com o refinamento léxico. Eu acho que a gente vai sugerir que a gente se livre dessa linguagem de negação. E aí a gente tem percebido, né, com as redes sociais, com essa grande contribuição que esses influencers negros têm trazido para nós, muitos conteúdos têm circulado, né, de grande qualidade. E aí tem várias páginas, inclusive, que eu sigo, que eu acho muito interessantes também. Acho que a gente precisa se apropriar também do que está circulando na internet. Mas eu queria indicar também um livro que fala sobre a linguagem, né? Eu estou aqui olhando, aqui, ó. É do Gabriel Nascimento, que chama Racismo Linguístico. Esse livro ele é bem interessante para esse quarto ponto aqui que o Achante nos traz, que é esse compromisso com o refinamento léxico, né? E aí, nesse livro do Gabriel, ele vai trazer aí as contribuições da Lélia Gonzalez, né? Quando ela traz o português, né? Que é a gente entender que a língua que a gente fala aqui no Brasil, ela é uma mescla dos falares indígenas, africanos e dos falares portugueses, né? Então a gente faz uma mescla dessa língua nessa produção da linguagem, da fala, porque a língua ela é viva, ela está o tempo inteiro se atualizando, a gente vai atualizando os conceitos também, de acordo com o que a gente está vivendo. Então é importante a gente pensar nesse refinamento léxico. E quando a gente pensa nesse refinamento léxico, a gente não vai mais aceitar determinadas construções linguísticas que a gente vinha aceitando e acatando, né? E aí a gente tem aí diversas palavras dentro desse dicionário que a gente tem que abolir da nossa fala, né? Aí eu tenho aqui uma lista: cabelo duro,
cabelo ruim, a coisa tá preta, denegrir, desenrolar os fatos, criado mudo. E aí, né, várias reticências, porque são palavras que a gente vem utilizando e é preciso que a gente pare e pense, é essa palavra mesmo que eu quero usar, mas qual é o significado, qual é a semântica que essa palavra carrega no ato de falar ela. E aí é importante a gente pensar também em expressões, né? Porque muitas vezes as pessoas querem falar com a gente e elas acabam nas expressões que elas utilizam, elas acabam nos reduzindo, né? Elas acabam agindo com preconceito. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo que eu não esqueço, assim, que bem cômoda, que eu estava dando aula pela primeira vez, tendo uma experiência como professora na universidade, e tinha um professor que era meu colega, e ele me chamava de menina. Ele me chamava de menina, não me chamava pelo meu nome, não me chamava de professora, ele me chamava de menina. Né? Então, assim, não é uma palavra racializada, mas é uma palavra que ela tem uma semântica ali, né? A gente entende como que isso se articula numa frase, né? Que professorinha, né? Chamar de professorinha, quem que não chama, né? A tia da escola e não professora. É um reducionismo que reduz, que simplifica uma experiência, que simplifica um conhecimento que essa pessoa tem, né? Então, e eu aprendi na minha casa chamar as pessoas pelo nome. Qual que é seu nome? Como que você quer ser chamada? Como que você quer ser chamado? Ah, você quer ser chamado de Zanza? Ótimo, vou te chamar de Zanza. Sabe? Isso é um lugar de respeito que a nossa família carrega e que é um valor africano que a gente precisa retomar, né? E isso por quê? Porque a gente precisa respeitar as identidades, né? E aí a gente precisa, eu falei assim desse exemplo assim mais particular, porque é um reducionismo, né? Assim como a gente pensa outras construções gramaticais que reduzem também as experiências. E aí é bem legal também, vocês estão aí interagindo no chat, que vocês também tragam essas experiências, tragam essas memórias, para que a gente consiga debater sobre elas e pensar em estratégias coletivas mesmo, de como que a gente burla essas situações, né? Não faz parte desse refinamento léxico, um exemplo que eu vou dar agora, mas faz parte de como isso se articula também na nossa, como a gente compreende determinadas estruturas. Por exemplo, uma vez tinha uma amiga minha que estava no Rio de Janeiro e ela estava pegando um ônibus no final de semana e quem já frequentou o Rio de Janeiro sabe, né? Como que tem essa coisa das pessoas que vão para a praia de ônibus, né, versus as pessoas que vão para a praia, que moram na praia, né? A gente sabe que existe uma redução nos horários de ônibus para ir para a praia no final de semana, tem linhas que não passam no final de semana, e que as pessoas que são da periferia, que querem curtir uma praia no final de semana, são extremamente hostilizadas. E aí teve uma situação que aconteceu que eu achei muito legal para pensar em estratégias, né, de aplicar a afrocentricidade na nossa vida. E aí o ônibus estava parado num ponto de ônibus para as pessoas subirem, e nessa subida a polícia subiu junto. E aí pediu o documento de todas as pessoas negras que estavam no ônibus, só das pessoas negras que estavam no ônibus. E aí tinha uma amiga minha que estava lá, e é uma pessoa branca, e ela viu aquela situação e todo mundo ficou assim em choque, com medo, né? Porque a polícia chega com aquelas armas na mão, o que você vai fazer? Né? Você fica com medo. E aí ela pegou o documento dela. Abriu a bolsa, pegou o documento e foi mostrar pro policial. E aí, claro, super truculento, o que você tá fazendo, né? Tipo, xingou ela e tal. E aí ela falou, mas você não tá vendo o documento das pessoas que estão no ônibus para nossa segurança? Então eu tô te mostrando o meu documento. E aí eles ficaram assim, né, desconcertados. Porque é lógico, ficou estampado que o que eles estavam fazendo era um ato de extrema violência racial. E aí, quando ela pegou o documento, outras pessoas viram, pessoas brancas que estavam no ônibus, e mostraram o documento. Aí eles ficaram assim, eles perderam assim a estribeira ali, né? Não entenderam, não estavam esperando que as pessoas fossem reagir de maneira, entre aspas, pacífica, né?
e eles desceram do ônibus. Não, 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 tá tudo certo, desceram do ônibus. E aí eu gosto muito de falar sobre essa situação, porque são estratégias. Exatamente, o André está comentando aqui, que bom que as pessoas fizeram algo. Então, quando a gente pensa em afrocentricidade, muitas vezes qualquer coisa que venha precedido de afro, é como se fosse só de responsabilidade de pessoas negras, né? Então, assim, tem que ter um professor negro para falar de África, tem que ser um professor negro para reagir a uma violência racial. Eu, que sou uma pessoa negra, quando George Floyd foi sufocado lá nos Estados Unidos, eu recebi um monte de mensagem perguntando como que eu posso ser antirracista, como que eu posso combater o racismo. Uma das primeiras coisas é essa, você saber que você tem responsabilidade, né? E que você precisa pensar como que você vai abordar uma pessoa negra e cuidar para você não estar fazendo outra vítima do racismo, né? Porque não é porque eu sou uma pessoa negra que eu tenho que carregar todo o fardo racial nas costas sozinha. Porque não foram as pessoas negras que criaram o racismo, né? Não fomos nós que. Não, bora aqui, nós somos diferentes. Vamos se colocar numa condição aqui de subalternidade. Não foi assim que aconteceu. Todo mundo sabe disso. Né? Então é importante que nesse processo todos nós nos coloquemos como responsáveis. Né? É lógico, eu sou uma professora, eu vou sim educar as pessoas, eu vou sim informar as pessoas, mas eu também sou um ser humano, né? Eu também sofro, eu também vou sentir quando há uma violência racial, sobretudo quando eu não puder intervir. E esse exemplo eu acho muito bom para a gente pensar que todo mundo, dentro do seu lugar, dentro da sua possibilidade, pode intervir numa situação de violência racial. Seja ela através da linguagem, seja ela através de uma abordagem policial, seja ela através de uma ação, seja ela com você ou com uma outra pessoa. Quando você estiver presenciando uma situação, é importante que você se coloque como responsável também, porque não fazer nada, se omitir, é uma maneira de você estar concordando com esse ato de violência, né? Porque você se omitiu dessa situação, sabe? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar como que esse quarto ponto que o Achante traz para nós, ele é bem ampliado para as nossas experiências cotidianas. E aí, vamos pensar um pouco aí no nosso campo de trabalho, é olhar ao redor, olhar para a estrutura na qual a gente está subordinado, trabalhando, e pensar, quantas pessoas negras estão aqui trabalhando junto comigo? Essas pessoas estão sendo remuneradas, né? Agora nessa pandemia, quantas pessoas negras foram chamadas para fazer fala sem ganhar um Ferrero Rocher, né? Porque você falou ali na minha live, como a gente colocou as pessoas negras nesse lugar agora no momento de pandemia? Ah, mas é para divulgar o seu trabalho. Cara, isso é extremamente violento, né? Porque as pessoas negras, e aqui não tô falando aqui de mim, do Erinaldo, não tô falando da gente aqui que é professor acadêmico, né, que estuda, que pesquisa. Eu tô falando de pessoas que vivem desse trabalho, que vivem de fazer palestras, que vivem de produzir um conhecimento, que são chamados para instituições privadas que têm recurso financeiro e as pessoas querem que as pessoas falem de graça, que elas deem aula de graça, que elas ensinem de graça. Isso é uma violência, né? A gente precisa construir estratégias para que essas coisas não aconteçam com a gente. E a gente não pode colocar as pessoas nesse lugar. Exatamente, Dandara. Aí as pessoas vão lá, fazem uma captação de recurso público, ganham para fazer uma autopromoção, enquanto as pessoas negras estão lá divulgando o seu trabalho de graça. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado, de preservação, porque eu gosto muito de pensar, eu vejo as pessoas falam, porque relação afrocentrada, sim, mas a afrocentricidade veio de onde? Você leu, você sabe de onde é? Pessoas negras se relacionando. Cara, não. Sabe por que que eu prego muito isso? Porque quando qualquer conceito que uma pessoa branca conceituou, a gente faz questão de dizer: ah, isso aqui foi Judith Butler. Ah, isso aqui foi Foucault. Isso aqui foi fulano de tal. E quando são pessoas negras acadêmicas, pesquisadoras, que trazem, que fazem conceitos, que produzem ciência, ah, não, a gente não faz questão nenhuma de dar ali a citação, a referência, buscar o que essa pessoa disse ou escreveu, né? Então, eu acho que esse quarto ponto ele pode ser bem ampliado para a gente pensar em quais estratégias a gente tem utilizado
que coadunam com essa ideia ocidental de que a gente precisa ser explorado, né? De que a gente precisa ser explorado porque a gente precisa ganhar visibilidade, a gente precisa ganhar likes, visualizações, né? E aí eu te pergunto, pagamos contas com likes e visualizações? Não pagamos, né? Então, quais estratégias nós, enquanto povo preto, a gente vai fazer para garantir que a gente tenha, de fato, um reconhecimento que venha pelo financeiro também, porque dinheiro é importante, né? Como o próprio Mano Brown fala, né? Pessoas pretas e dinheiro não são palavras rivais, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver. E como que a gente vai trabalhar para que esse dinheiro chegue na nossa mão? Qual é a nossa postura frente a esses movimentos, né, de Black Money, enfim, né, com todas as suas críticas que merecem também ser tecidas, mas como a gente tem feito para fazer com que esse dinheiro que eu falei lá no início, né, que os ricos ficaram mais ricos na pandemia, como que a gente vai fazer com que esse dinheiro circule na nossa mão? Porque eu acho que quando a gente está alinhado e alinhado com o conceito de afrocentricidade, com o que a gente entende por valores civilizatórios africanos, a gente não vai operar na mesma lógica do opressor, né? A gente vai criar uma estratégia própria de conseguir fazer com que esse dinheiro circule entre nós e que a gente consiga acessar melhores espaços, melhores condições de vida a partir desse capital. Então a gente não pode ser explorado, né? A gente não pode deixar com que esses discursos aí operem na nossa exploração enquanto pesquisadoras, pesquisadores, professores que nós somos, né? E aí, para finalizar, né, tem um quinto ponto aí, que é esse compromisso com uma narrativa histórica, um compromisso com a narrativa da história da África, né? E aí, é isso, eu acho que é um ponto que também vai dialogar com aquilo que a gente já está conversando desde o início dessa fala, que é justamente a gente buscar essas referências, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na literatura moçambicana, as pessoas falam de Mia Couto, né? Por que que ninguém fala de Paulina Chiziane, que é uma mulher negra, escritora, que foi uma das primeiras mulheres de Moçambique a publicar uma obra literária, né? E a gente ainda vê isso hoje, gente. Ó, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, tinha uma pessoa branca fazendo uma fala sobre o feminismo negro dentro dos nossos órgãos. Como que isso é possível, sabe? Então, assim, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a gente está vendo isso acontecer no mês de Novembro Negro, né? Que deveria ser o mês da consciência negra. Mas eu acho que a gente fala muito de consciência negra. Eu acho que nós, pessoas negras, já estamos bem conscientes, né? Talvez o que esteja faltando agora é com que as pessoas brancas estudem branquitude, se coloquem nesse lugar que muitas vezes o não fazer nada é estar fazendo alguma coisa de negativo para essa população negra, né? E aí eu gostei muito quando a gente fez uma mobilização lá no nosso grupo de bibliotecários e bibliotecárias negros e negras, conseguimos ir lá reivindicar, fizemos comentários, tivemos retornos não muito bons, né? Porque hoje em dia as pessoas também têm feito assim, desculpa se eu te ofendi, se eu fiz alguma coisa que você não gostou, como se racismo fosse uma ofensa pessoal, né? O racismo é uma ofensa coletiva, né? Não é para uma pessoa negra que você está fazendo, é para todas as pessoas negras, inclusive tirando o lugar de protagonismo, que é o nosso. Nada, nada sobre nós sem nós. Não existe como falar sobre feminismo negro sem trazer pessoas negras para a pauta, para o debate, né? Nós precisamos ser protagonistas da nossa história. E é isso que esse ponto que a gente vai dizer. Esse compromisso com a narrativa histórica. Esse compromisso com a narrativa da história da África. Quem tem que falar de história da África somos nós, não são eles, né? Eles que precisam vir e nos convidar para fazer essas falas e nos remunerar para fazer essas falas, né? Porque nós somos profissionais e, enfim, né? Tudo isso que eu já falei aí, que eu acho que é importante a gente ressaltar. E aí a gente faz um fechamento, né, desse estudo da afrocentricidade, assim, de maneira mais generalizada, pensando nesse conceito de agência, né? Como que nós também somos capazes de agenciar determinadas pessoas. E aí eu gosto muito de pensar também como a gente tem aí um avanço nas editoras pretas, como, por exemplo, a Malês, a Africanidades,
Figura de Linguagem, entre N outras editoras negras que estão surgindo aí no mercado editorial, que estão fazendo publicações de pessoas negras, né? Então, isso a gente pode entender esse exemplo das editoras pretas como um agenciamento de pessoas negras pesquisadoras que escrevem, que produzem e não têm acesso dentro das grandes editoras para publicar, né? E essas grandes editoras continuam rachando de ganhar dinheiro, né? E não colocam essa publicação de pessoas negras. É muito difícil as pessoas negras conseguirem publicar um livro nesse país. O livro é muito caro, o repasse de dinheiro é muito pequeno, e o Ashanti ele vai dizer para nós a importância da gente ser agência nos espaços que a gente está, que a gente tem minimamente algum recurso, que a gente minimamente consegue deslocar, né? E aí recurso geral, né? Não é só recurso financeiro, todos os tipos de recurso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu penso que eu vou chamar uma pessoa para fazer, sei lá, vou contratar uma pessoa para fazer máscaras para a escola que eu trabalho. Eu vou procurar uma pessoa negra que trabalha com o ramo da costura, com o ramo têxtil, para construir essas máscaras. Ah, eu quero comprar um lanche aqui para o encerramento de ano aqui na casa da minha família. Eu vou chamar uma pessoa negra que tenha um buffet, que faça comida, que eu possa adquirir essa comida. Né? Então, é você pensar assim: ah, a minha terapeuta é uma pessoa negra, meu melhor amigo é uma pessoa negra. E não é para vocês não terem pessoas brancas no seu convívio, mas é para vocês perceberem como que a gente opera dentro dessa racialidade também. Como a gente não dá o crédito para essas pessoas negras estarem junto com a gente, né? E eu acho que quando a gente entra na universidade, por exemplo, a gente vai ver um afunilamento das pessoas negras. Não porque elas não existam, que existem pessoas negras na matemática, na física, na química, na geografia, na biologia, nas ciências exatas, nas ciências naturais. Existem pessoas negras em todos os espaços, mas existem pessoas negras invisibilizadas também em todos os espaços, né? Então, eu acho extremamente rico poder estar aqui falando de afrocentricidade, porque é algo que eu estudo, né? E não falando sobre um assunto aleatório só porque eu sou uma pessoa negra, né? Então, eu acho que esse agenciamento, ele é extremamente importante para a gente se colocar como protagonistas da nossa história e não como objetos, né? E aí é importante também pensar as nossas pesquisas, onde a gente está pesquisando, com quem a gente está pesquisando. É importante que a gente fale sobre as nossas trajetórias, porque historicamente a gente vem sido retratado nas imagens, no audiovisual, na própria narrativa, pelo olhar e pela fala do outro, né? E a gente precisa falar sobre as nossas experiências. Nós, pessoas negras, precisamos nos apropriar desse lugar e falar sobre as nossas experiências. E quanto mais a gente fala sobre elas, mais a gente constrói estratégias para que outras pessoas falem sobre elas, né? Então, é um movimento que a gente precisa fazer dentro dessa coletividade. E aí agora eu encerro um pouco essa questão desses pontos da teoria, da filosofia, da afrocentricidade, e abro a palavra também para vocês fazerem contribuições. Acho que isso é um momento extremamente importante. E aí, conforme for essa conversa, a gente pode ir mais para o lado da biblioteconomia, ou mais para o lado da literatura, e aí a gente vai ver como é que vai encaminhando. Espero que tenha sido boa esse primeiro momento, né? E aí a gente vai conversando. Vou abrir aqui o chat também para ver o que vocês estão falando aqui, porque como eu estou pelo celular, eu estou vendo tudo pequenininho aqui. Obrigado, Zanz, até aqui com essas suas informações. É sempre importante te ouvir e trazer essas perspectivas, né, a partir desses teus estudos, dessa tua experiência, dessa tua trajetória, porque aí tu transita também por outras áreas, né, como bem tu falou, né, hoje está na comunicação, mas tem andado pela questão da literatura e dentro da biblioteconomia, e aí, né, vou esperar alguém falar, mas aí eu gostaria, assim, voltando para essa questão da biblioteca, assim, pautando nessa primeira produção tua, que tu vai, inclusive, atualizar, né, pretende atualizar no próximo ano, eu sei que a gente não pode pensar em receitas prontas, né, de nenhuma forma, para nossas bibliotecas, mas, assim, com base nessas tuas reflexões, nessa tua trajetória, como que a gente pode olhar para além do nosso próprio acervo, essa perspectiva da ancestralidade, né, desse conceito de afrocentricidade, para dentro da biblioteca, para além dos nossos acervos, assim, pensando nos nossos serviços mesmo, na forma como a gente dinamiza as coisas dentro desses ambientes informacionais. Como que tu assim, pode pensar em práticas, assim, questões mais
do chão, assim, da biblioteca, por exemplo. Ótimo, Eri. Enquanto isso, pessoal, vocês também podem. Eu tinha visto que alguém tinha levantado a mão, Eri. Não sei se a pessoa quer já aproveitar o embalo para Era fazer uma. Suelen, Ellen, alguma coisa assim, a gente não sei se foi sem querer que ela fez isso, mas Ah, aí, gente, fica à vontade. ótimo. Eu acho assim, Eri, que nem se falou, não existe uma receita pronta, né? Mas é importante, mas é super importante a gente pensar como que o conceito ele se coloca na prática, né? E aí eu vou trazer um exemplo assim bem básico de chão de biblioteca mesmo, né? Que é quando a gente vai fazer aqueles flyerzinho de divulgação dos serviços da biblioteca. Quer ver eu querer morrer? É ver assim, ó, só tem aqueles bonequinho branco, né? Só tem bonequinho branco lá na divulgação. Gente, a gente tem banco de dados, a gente tem banco de imagens que tem pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, pessoas não brancas, né? Por que que a gente insiste em continuar reproduzindo isso pelas imagens, né? Olha lá o consultório de dentista. Você não vê dentista negro sendo colocado na propaganda, né? Você não vê o paciente lá, com a boca aberta lá, sendo atendido. Como se nós, pessoas negras, não acessássemos esses espaços, né? E a biblioteca, nossa área da biblioteconomia, ela já vem de um histórico extremamente colonial, né? Para quem aí não é da biblioteconomia, talvez não saiba um pouco do nosso histórico, mas a biblioteconomia, ela surgiu com acervos privados, com acervos fechados, que não eram para o povo ler. Então, é um pouco recente essa discussão, né, que a gente tem trazido hoje, mas também não é tão recente assim, né? Acho que já dá para dar uma atualizada, né, no conceito. Porque a gente precisa. E aí eu acho que alguém colocou aqui representatividade. É um dos pontos, eu acho, né? Quando a gente está trabalhando dentro das instituições, a gente cutucar, tá, mas olha só, eu vi que saiu uma divulgação. Por que que vocês não colocaram aqui pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas do povo, pessoas populares? Eu gostei muito que uma vez uma campanha publicitária da Prefeitura de Curitiba, né? Que é do Sul, né, gente? Eles colocaram lá, fizeram um banner falando, né, sobre os serviços que a prefeitura oferece, colocaram nos bairros e colocaram lá uma pessoa do povo, de camisetinha, de chinelinho de dedo, sabe? Isso é convidativo. A pessoa vai olhar e vai pensar assim, pô, eu sou essa pessoa, né? Eu posso ir lá na prefeitura buscar um serviço, porque eu não vou ser utilizado pela minha classe social, pela minha questão racial. Né? Então, eu acho que a imagem ela atua historicamente para o apagamento das questões sociais, das questões raciais. Então, eu acho que pode ser um primeiro ponto aí para a gente começar a rever como que a gente tem feito as nossas divulgações nas redes sociais, no nosso site. A gente tem discutido a imagem, a gente tem colocado pessoas negras nas nossas imagens, talvez seja o primeiro ponto, né? Essa identidade visual da biblioteca, ela tem contemplado essa diversidade étnico-racial brasileira. Acho que é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aí. E é claro que ele não pode se reduzir a esse lugar, a gente não pode ser oportunista, como a gente tem percebido diversos espaços, por exemplo, o Carrefour, né, que é uma empresa extremamente racista, que agora está aí com campanha antirracista, né? Peraí, né, gente? A gente precisa de ações concretas quando a gente está falando de grandes conglomerados, né? Não estou falando de você aí que trabalha aí na biblioteca e ganha um salário razoável, né? Estou falando de grandes conglomerados aí que estão sendo oportunistas com as questões raciais para continuar ganhando dinheiro, né? Então, para nós aqui, assalariados, né, que somos produtores aí dos serviços, dos recursos, como que dentro das nossas instituições, dentro dessa micropolítica, como que a gente pode atuar? Né? Então, é importante sim pensar na identidade visual, é importante pensar nos funcionários que você está contratando para o seu ambiente informacional, quais são as oportunidades que você está dando para as pessoas negras. Você já pensou em abrir lá uma vaga de menor aprendiz? Você já pensou em abrir uma vaga de estágio docente, chamar pessoas negras que fazem pesquisa com relação racial, que podem melhorar também o ambiente das bibliotecas? Né? Então, esses são alguns exemplos que eu trago aqui, pensando, né, em alguns apontamentos aí para o que o Erinaldo provocou aqui. Obrigado, Zanza. A Sônia levantou a mão, fica à vontade, Sônia. Sim, perfeito, Zanza, isso que tu falou. E é agora que eu estou estudando e estou vendo isso agora, né, Zanza?
sobre também a descolonização da imagem, né? Como é a imagem do negro nos livros, né? Eu não sei se vocês conhecem esse Enciclopédia Negra, que aparece os negros que marcaram a história. Aqui de Porto Alegre, principalmente, assim, eu tô pasma, na minha idade, tô pasma ainda pelas coisas que aconteceram, né? E que a gente não sabe, né? Então tem muito campo, né? Tem muita coisa que se pode conhecer, né? E que se pode estudar, né? Isso que tu falou de troca, né, de conhecimentos, os jovens estão trazendo isso muito, né? Porque eles estão se associando, que nem a minha filha faz parte do grupo, que é o Afronte, e eles trazem pessoas de todas as idades para falar, né? E fazem essa conversa da universidade com as pessoas que estão fora. E eu acho isso muito legal, sabe? É aí que está acontecendo, eu acho que as coisas estão acontecendo por aí, né? E quando esses jovens que não entraram na universidade vão entrar, eles já estão com uma cabeça bem diferente, né? Então, eu estou muito satisfeita pelas coisas que estão acontecendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo também em relação assim, às discussões, né, fora da universidade, né? E que às vezes são trazidas para a universidade também, né? Isso aí, legal. Justamente, Sônia. E é super importante a gente pensar, né, que as políticas de ações afirmativas, no momento em que elas inserem estudantes negros na universidade, esses estudantes empurram o corpo docente para pesquisar, né? Porque a gente não pode entender que a formação acadêmica é uma coisa acabada. Ah, peguei meu título de doutora, acabou o fim da linha. Não, né? A gente precisa corrigir esses problemas na nossa formação, né? Então, uma coisa que eu gosto de pensar muito também. Cara, quantos livros de pessoas negras você leu? Quantos livros de pessoas negras você indicou? Quantos perfis de pessoas negras você segue? Quantos músicos? Sabe? Tipo, a gente. E aí, eu não tô falando porque. Ah, porque. Essa questão isso aí é uma coisa que pessoas pretas precisam se preocupar. Não, gente. Mais da metade da população brasileira é de pessoas negras, constituída por pessoas não brancas. Então, se a gente não estudar sobre literatura negra, história negra, personalidades negras, é importante a gente saber que metade da história a gente não sabe. A gente não sabe da metade da história. Porque se tu não sabe da história das pessoas negras e pessoas indígenas, aí se bota os indígenas no meio, tu sabe 25% da história. Os outros 75% você não sabe. Né? Então, como que uma pessoa, uma profissional da ciência da informação, não sabe 75% da história? Como que ela está trabalhando numa biblioteca, num espaço de informação, se ela não sabe o restante da história do seu próprio país? Então, a gente precisa, sim, ler pessoas negras, citar pessoas negras, chamar pessoas negras para trabalhar. E uma outra coisa que eu tenho insistido muito também é na própria questão da formação. Ah, mas aqui onde eu tô, não tem uma pessoa negra que sabe fazer fotografia, que faz fotografia. Tá, então tu já pensou em chamar uma pessoa negra e colocar ela num curso de fotografia? Tu já pensou em buscar capacitação para a tua equipe? Antes de você dizer que você. Antes de você justificar o fato de você estar chamando uma pessoa branca para fazer determinada coisa, você já pensou em buscar em outro estado? Sabe? Então, é importante a gente pensar em formação continuada. Ela serve para todo mundo, inclusive para nós, que estamos aí, terminando nossos doutorados, nossos mestrados, nossas graduações. Né? A nossa formação acadêmica, ela ainda é extremamente colonial. E quando a gente vê o decolonial, a gente vê que é a escola de branco fazendo, né? É o branco discutindo decolonialidade. Os pretos não estão lá para acessar. Então, infelizmente, é o duplo trabalho que nós, enquanto negros e negras, temos, né? Porque a gente vai estar na academia estudando toda a cartilha do colonial ali, e aí, por fora, no contracolonialismo. Por fora, a gente está lendo, estudando intelectuais negras para trazer para nós, para o nosso campo. E eu acho que esse movimento de pensar conceito atrelado à ação e prática é o que vai levar a gente para um outro lugar. Né? Então, a gente já tem visto movimentos de bibliotecas só de obras negras. Eu mesmo faço parte de um grupo que chama Maré Preta, que é eu e o Douglas, que é um psicanalista negro, que a gente todo mês faz uma leitura de uma obra preta. Todo mês a gente lê um autor ou uma autora negra. Sabe? Então, isso vai trazendo repertório para nós.
Isso vai trazendo estratégias, vai fazendo com que a gente consiga ampliar a nossa forma de agir, a nossa presença no mundo, né? A gente vai se questionando a partir dessas leituras que a gente faz da literatura. A gente questiona a nossa vida a partir da literatura. Então fica um convite para vocês, né? Assistir também filmes de pessoas negras. Por que não fazer uma mostra de cinema negro na biblioteca? Porque que não fique só no novembro, né, gente? Por que não conversar com o corpo docente dessa instituição que a gente trabalha e propor atividades conjuntas? Olha, vamos lá na biblioteca, vamos fazer uma semana das personalidades negras. Uma vez a gente fez, vocês já devem ter visto aquele programa, que é um pouco antigo, né, Erinaldo? Como é que chama? Que era cada personalidade negra do atualidade, né? Tipo, Thais Araújo, Lázaro Ramos, escolhia um A cor da personagem da cultura, da do cor da projeto cultura. da Mas como cultura. que era o nome desse quadro? Era. Personalidades negras brasileiras. É. E aí era lá um videozinho de 3 minutos, né? A pessoa se caracterizava ali, eu sou Chiquinha Gonzaga. Né? Aí era a Thais Araújo, eu sou Chiquinha Gonzaga, uma pianista importante aí, rarará. Apagada da história, né? Como uma pessoa negra. Então, esse tipo de projeto, ele atualiza a nossa discussão, além de atualizar as nossas referências também. E aí fica assim, poxa, tal pessoa era negra. Eu falo assim, ó, já tem um ano que eu tô falando que eu quero escrever um artigo chamando que Ranganatha era negro, né? Um dos maiores pilares aí da biblioteconomia era negro, gente. E se você for olhar lá as 5 leis do Ranganatha, elas não têm tudo a ver com a afrocentricidade. Claro, né? Aplicado à biblioteconomia, mas elas não dialogam super com a afrocentricidade. E isso não super nos empodera, colocar lá, quero ter uma foto do Ranganatha lá na minha biblioteca, o cara era preto, né? Então é isso, não vamos embranquecer as nossas referências. É um movimento extremamente importante da gente fazer, sobretudo para a gente que é profissional da ciência da informação. Fica o convite aí, viu, Dandara, eu sei que você tá aí, Erinaldo, quem sabe a gente bota aí, né, as nossas mãos aí para falar sobre o Ranganatha. Era isso que eu ia te falar. Eu acho que a gente poderia fazer isso para o próximo ano, né? Eu sou parceira. Dandara, vamos lá, Dandara, nós três, a gente pode escrever uma coisa aí bem boa para Fica o convite. escurecer esse negócio aí, viu? Porque as pessoas nem reconhecem, né? Nem sabem da trajetória desse homem, inclusive. Inclusive, inserir ele nessas nossas enciclopédias. Acho que a gente poderia pensar uma enciclopédia, na verdade, negro na biblioteconomia. Olha, Pessoas que ainda estão vivas, inclusive, né, trazer, porque, por exemplo, a tese da Leide, ela pontua um pouco de uma trajetória de umas pessoas que não são bibliotecárias, né, só a Cida Moura, que é bibliotecária, inclusive, né, mas que tem uma trajetória dentro da área da ciência da informação em se responsabilizar e trazer essa discussão. A gente pode fazer isso com pessoas vivas da nossa área mesmo, né, pensar um texto nessa perspectiva, porque as pessoas também desconhecem, né, a gente fica... eu sei que tem muito a ver com a questão da própria branquitude, mas, por exemplo, indicar aquela menina para falar sobre o feminismo negro, se tivesse vamos supor, uma enciclopédia negra da biblioteconomia, as pessoas saberiam nos procurar, mas elas sabem, porque às vezes, em alguns momentos, fazem despercebido. Mas aí, eu acho que a gente pode pensar nisso para o próximo ano, sim. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu pedir para tu só acrescentar uma coisinha, mas aí esperar o povo falar. O que a Bruna está dizendo? a Bruna falou que foi pesquisar o dicionário de biblioteconomia para pesquisa e ficou perdida nela. Bruna, você quer comentar? Ficou perdida porque tinha tantos ou porque... Porque não me identifiquei, né? Que é o que está sendo discutido hoje, essa questão de pertencimento mesmo, de cultura e identidade. Aí eu pensei, não, vou aqui no dicionário de biblioteconomia, dar uma nova lida e tudo, e não me identifiquei. Aí eu vi até uma enciclopédia negra, eu não vou me lembrar qual é a autora, mas é da Companhia das Letras, que é o que vai ajudando, inclusive esse repertório também que trata do léxico mesmo, né, do afro, que vai desconstruindo essa linguística em que coloniza, né, o nosso falar, principalmente quanto à oralidade. Aí quando eu fui, vocês falando aí, eu me lembrei dessa experiência, né, de enquanto pesquisadora que eu fui para o dicionário e me deparei com como a gente vem estudando com esse obstáculo, né, que realmente a gente precisa reavaliar os nossos próprios clássicos, né, com a experiência de mestrado e com o professor Erinaldo. Eu não consigo mais ler
os clássicos da biblioteconomia sempre fazer essa crítica, né, sobre esse olhar afro mesmo. E eu acho que é assim, Bruna, a gente não vai parar de ler, e a gente não está dizendo que as pessoas brancas na ciência da informação não tiveram grandes contribuições, né? Claro que elas tiveram, mas a questão é não ler outras pessoas que também tiveram um papel fundamental na construção da biblioteconomia. E elas foram esquecidas, né? Então a gente precisa fazer esse resgate aí. E eu lembrei, não sei se vocês lembram, que essa é velha aí. Vocês lembram que tinha uns catálogos chamados Who's Who na biblioteconomia? Eu estudei no papel. A Sônia vai lembrar, ela foi minha colega. Você lembra, Sônia, que tinha o Who's Who, que era o quem é quem da biblioteconomia? Cara, a gente precisa fazer, eu acho que para todas as áreas, acho que essa agonia que a Bruna levantou, eu também tenho passado na comunicação, né? Eu fico buscando. Quando eu leio um artigo, eu acho, tá, vou ver, a pessoa é preta, né? Peraí, vamos ver. E aí eu fico contando lá nas minhas referências quantas pessoas pretas eu tô citando no meu artigo. Porque eu preciso, é uma posição política e é de sobrevivência, não só epistêmica, mas de sobrevivência como ser humano, né? A gente precisa levantar essas histórias aí. Quem são as pessoas negras do nosso campo de pesquisa? Né? E a comunicação também. Existe um grande apagamento das pessoas negras produzindo ciência. E eu acho que, assim, ó, o selo NIOTA, ele é de extrema importância para nós, bibliotecárias e bibliotecários, porque ali não é uma enciclopédia, mas é um compilado de pesquisas de pessoas negras na ciência da informação de diversos lugares do país, assim, né? Então a gente conseguiu se conectar novamente, né? A Sônia, inclusive, a gente se conectou novamente. E é muito bom a gente saber que a gente está aqui conversando, sendo que a gente teve uma formação extremamente racista. Eu não lembro de ter estudado uma autora negra durante a minha graduação todinha. Então, é super importante a gente estar aqui hoje nesse encontro, e a gente se encontrou, eu acredito, também a partir dessa conexão que a gente fez, né, de bibliotecários e bibliotecárias negras, a partir dessas publicações que o Selo Niota tem feito, nessa grande contribuição da Grazi, da Fran, e entre outras pessoas que a gente sabe que tem produzido, Erinaldo, Dandara, que está aqui. Enfim, né, gente, nem posso começar a citar, senão daqui a pouco eu vou esquecer Dávila. A gente tem uma grande quantidade de pessoas negras produzindo ciência sobre diversos assuntos, né? Nem todo mundo está discutindo propriamente racismo, né? Pensar afrocentricidade, não estou discutindo racismo, eu estou discutindo um conceito filosófico que opera nas nossas relações humanas e de trabalho, né? Mas é lógico, eu acho que a gente pesquisa sobre o que a gente quiser, né? Mas eu acho que é muito difícil quando você consegue entender como as estruturas se colocam na sociedade e você não conseguir se questionar. Eu mesma não consigo. Eu estou num espaço, eu vou lá na farmácia comprar um esmalte. Quantas pessoas negras tem aqui? Eu já olho. Ah, o farmacêutico é negro? O balconista. Quem que é negro aqui nesse lugar? Vou num restaurante? Tem uma pessoa negra aqui? Ah, vou ler um livro, tem uma pessoa negra. Sabe? Eu acho que é automático. A gente fica buscando encontrar os nossos pares em todos os lugares, né? Exatamente. Aí alguém comentou: pesquisamos o que queremos, nosso corpo vai junto. Exatamente. E esse corpo vai junto e ele pode estar lá fazendo o teste do pescoço. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está sendo racializado. Então é importante a gente pensar nisso, né? Então, que as pessoas estão olhando para nós, elas estão nos racializando. Então é importante a gente racializar elas também. Não, peraí, vem cá, minha queridinha. Você esqueceu que você é branca, então nesse lugar aí, ó, não. Você não vai ficar nesse lugar aí sem a nossa presença. Então, é essa ação envolvida com esse engajamento, não porque nós somos militantes, né? Mas porque a gente está nos movimentando a favor da nossa vida, da nossa existência. E se a gente não fizer isso, o que garante que a gente não vai ser embranquecida como a Chiquinha Gonzaga foi, como o Machado de Assis foi, né? É graças à nossa posição política que a gente está aí pintando de preto o que eles quiseram clarear, né? Nossa, exatamente isso. E muitos outros, né, são embranquecidos aí na nossa história. O Né? próprio Inclusive, Marighella, né? O alvoroço que foi quando Wagner Moura colocou ele lá como o seu Jorge lá como Marighella. O povo ficou louco, né? uhum. O Ícaro colocou aqui no chat o link, tá, pessoas, para vocês se inscreverem para receber o certificado de hoje da fala da Zanza.
é importante dizer que as pessoas da disciplina precisam ficar até o final para poder a gente fazer a frequência. Além disso, eu quero só reforçar que a gente iniciou hoje, né, com essa fala belíssima da Zanza, né, que tem sempre nos ajudado a pensar nesse conceito e como que a gente pode articular isso na nossa vida, na nossa prática profissional, que a gente entende que não é dissociável, né, a gente consegue carregar isso, nosso corpo vai carregar isso de várias formas. Mas na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai ter a Thaís Fernandes, que ela é uma bibliotecária que está atuando no campo profissional mesmo, chão da biblioteca, e vai trazer reflexões sobre a importância da nossa atuação na construção dos nossos acervos antirracistas. Depois a gente vai ter a Eva Daiane falando sobre infovivências em comunidades e bibliotecas. Teremos também o Bruno falando sobre na encruzilhada da informação, Exu, a boca que come tudo, sempre pensando nesse campo informacional. Teremos a Dávila, que está aqui hoje com a gente, falando sobre práticas antirracistas no âmbito específico das bibliotecas escolares. A gente vai ter a Dandara, que também está aqui com a gente hoje, falando sobre processos de reinterpretação, né, das nossas práticas bibliotecárias, tentando fazer uma reflexão negra a partir da sua trajetória enquanto mulher, pessoa bibliotecária negra, né? Vamos ter também a Sabrina, que está aqui com a gente hoje, falando sobre o próprio empoderamento da mulher negra, falando sobre uma perspectiva a partir da questão cultural. Teremos a Cariane, falando sobre comunidades quilombolas como fonte de informação. Teremos a Glaucia falando sobre a questão da informação antirracista dentro de perfis, né, das redes sociais de artistas negros, como que a gente pode articular essa questão da apropriação, circulação e comunicação da informação. Teremos Ana Cláudia, que estava aqui também com a gente, falando sobre a educação antirracista, tanto na escola quanto na biblioteca, porque a Ana Cláudia é bibliotecária e professora de escola. Tá? Teremos o Arthur falando sobre a questão das competências informacionais no campo das relações raciais. A Fernanda falando sobre mulheres negras e a produção da informação na mídia social, que é o Instagram. E, para finalizar, vamos ter a Franciele, né, pautando sobre justiça social, informacional, racial e de gênero como aspecto, né, para uma ação antirracista na biblioteconomia. Então, esse é o nosso cronograma que está sendo circulado lá no perfil do Alá e em outros perfis, que é importante a gente divulgar, né, para prestigiar e obter mais informações e saberes, né, construídos por essas pessoas negras dentro da área da biblioteconomia. Pode falar, Ícaro. A gente vai já passar para a Zanza, para dar. Só porque é para depois não ficarem com a gente. Ficou faltando falar da Andréa Souza, que também vai trazer sobre fontes de informação étnico-racial. Vai ser logo depois da Eva Daiane. E aí, já respondendo a pergunta aqui da Sônia, né? Para quem não é da disciplina, como que vocês podem participar dos próximos encontros? Vocês podem seguir o perfil do Instagram do Alai, né? Que eu até coloquei aqui, mas é só colocar lá Alai no Instagram que vocês encontram. E, além disso, posteriormente a gente vai estar divulgando, né, as gravações, a gente vai colocar lá no YouTube do Alai, que depois vocês vão encontrar o link lá no perfil também do Instagram. E aí, e lembrar também que o nosso link é fixo. Então, Sônia, esse mesmo link que você usou para entrar aqui hoje vai ser o mesmo utilizado nos nossos próximos encontros, né, que serão toda quarta-feira, de 2 às 16 horas, com exceção desse período de recesso que a gente vai ter agora em dezembro, a partir do dia 23 até o dia 15 de janeiro. Como não tem nenhuma pergunta, Zanza, só quero te agradecer de novo, né? Quando eu falei contigo, a gente conversou antes, né? Você disse, eu vou contribuir com a tua disciplina, eu gosto de estar aí contigo, com as tuas pessoas, mas quando eu mandei o cronograma, você disse, não vai poder, eu não vou conseguir te ajudar nesse sentido. Eu disse, o quê? Nada disso, vamos procurar uma forma aí você entrar, porque aí você vai entrar de férias, mas aí tá escrevendo a qualificação da tese e trabalhando muito, né, como tutor, enfim. Mas, não, a gente precisa procurar uma agenda que possa casar com o teu dia, que a gente precisa te ouvir, né? Essas pessoas, existem mais outras pessoas importantes, né, da área, né, mas aí, né, são poucos encontros, mas tem pessoas que a gente não pode deixar, que são essas pessoas que estão, né, nessa programação, né? Eu espero, em outras oportunidades, a gente conseguir fazer um curso mesmo de formação, conseguir recurso para trazer essas pessoas que, como a Zana falou, né, a gente não está aqui, né, toda hora fazendo as coisas de graça, eu sei, mas a gente precisa também de recurso financeiro para poder manter, inclusive,
para comprar esses livros. A Sônia falou daquele livro da enciclopédia. Eu sou professor, concursado, efetivo, tenho meu salário fixo, mas eu olho para esses livros e acho super caro. Inclusive, essa enciclopédia que eu comprei recente, eu só comprei porque estava na Black Friday e estava um preço mais razoável, mas é tudo muito caro. Então, a gente precisa desses recursos, sim, na hora que a gente estiver fazendo oficinas, palestras, para também nos manter, né? A gente conseguir renovar o nosso acervo, comprar materiais, porque a gente toda hora tem que estar se atualizando nessas novas epistemologias, né? Que pessoas importantes estão produzindo material e a gente não consegue comprar porque é tudo muito caro. Então, a gente precisa disso tudo. Então, eu espero um dia conseguir recurso para fazer um curso de extensão mesmo, formativo, aqui no estado, para trazer essas pessoas. Né? A Zanza já está aqui, então vamos, Zanza, para ali. A Dandara está pertinho, a gente consegue o ônibus ali de Brasília, mas aí tem pessoas de outros estados, a gente precisa ter recurso para trazer essas pessoas, porque eu sei que tu já falou que era isso que eu ia pensar, assim, a gente sempre fica pensando nas nossas formações, né? Porque a gente não tem, né? Poucas pessoas foram privilegiadas, a Dávila, por exemplo, a gente teve essa disciplina, a gente discutiu um pouco com a professora Joselina, mas tem outras pessoas que não tiveram essas oportunidades. Então, esse curso, né, esse seminário é uma forma da gente, né, se atualizar e buscar informações, né, informações confiáveis, né, sobre como a gente deve agir na nossa sociedade, na nossa prática profissional. E essas pessoas que estão vindo para cá, né, estão nos privilegiando com essa fala, são pessoas que já têm uma trajetória muito importante dentro da área e conseguem nos trazer, além da teoria, questões práticas, né, para a gente repensar as nossas ações. Então, muito obrigado, Zanza, por você ter reservado esse tempinho para estar aqui nessa tarde com a gente, conversando sobre esse tema. Espero que a gente consiga atualizar, pensando na perspectiva do Ranganatha para o próximo ano e publicar num artigo, num periódico de forte impacto, né, para que isso possa circular e servir como base nas disciplinas de fundamentos em biblioteconomia nos cursos aqui no nosso país, né? Porque as pessoas passam pelo curso, pela disciplina, inclusive, conhecem, sabem das 5 leis, mas nem sabem quem é o Ranganatha, nem sabem qual é o perfil racial, ético-racial daquela pessoa. Então, muito obrigado pelas suas reflexões. Gostaria de passar a palavra para fazer os agradecimentos, né, e finalizar. Só uma coisa, Eli, que eu vejo também que a gente acaba operando dentro desse sistema, né? Que é justamente na questão do acervo. A gente precisa pedir esses livros na biblioteca. Todo ano, eu tenho bolsa desde o mestrado, né? De pesquisa. E todo ano que eu tenho que redigir aquele relatório lá, quais são as dificuldades? Eu coloco, os livros da minha pesquisa não estão na biblioteca. Eu sempre coloco lá. E toda vez eu falo assim, sim, professora, essa disciplina é muito legal, mas por que não tem nenhum autor negro aqui na sua bibliografia? Você sabe que fulano, ciclano, fala sobre isso? Vamos trazer alguém, sabe? Então, eu acho que a gente também precisa se colocar nessa postura ativa de reivindicar aquilo que é nosso direito. Acesso à informação é um direito. É o que nos garante cidadania também. Então, a gente precisa reivindicar. Sempre que a gente tiver oportunidade, coloquem lá. Sim, gente, cadê os livros do Conselho Evaristo na biblioteca? Cadê os livros aqui dos intelectuais negros e negras nas bibliotecas? Sabe? Então a gente precisa reivindicar para que a gente não fique tirando sempre do nosso bolso, né? É dever da instituição, é dever da universidade fornecer informação. Então, se a gente tem uma disciplina, a gente precisa ter os livros dessa disciplina lá na biblioteca. Então, a gente tem que fazer uma cartinha, solicitar a aquisição desses livros, pedir para os estudantes irem lá e colocarem mensagens na caixa da biblioteca, sabe? A gente tem que se movimentar muito nesse sentido e eu percebo que essas mobilizações, elas têm surtido efeito, né? A gente tem feito reivindicações e tem surtido efeito e a gente não pode parar de fazer esse movimento em prol da nossa existência epistêmica, física, dos elementos que compõem a nossa cultura negra. Então, a gente não pode deixar de reivindicar esses espaços, né? E aí eu queria agradecer a escuta, agradecer as trocas. Eu acho que é sempre um momento único poder estar conversando, dialogando com pessoas que estão aí orientados aí a partir de uma lógica descolonizante, contracolonial, né? Então, acho que é sempre importante a gente estar, porque isso me fortalece como pesquisadora, como pessoa,
E fico à disposição também, né, para convites futuros. Eu também, agora no doutorado, tenho pesquisado imagens, né? Então, uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre pesquisei muito relacionado ao audiovisual, e agora estou fazendo uma pesquisa com essa questão da fotografia, da imagem, então também me convidem para falar sobre contravisualidade, vou achar bom. E no mais, né, fica aí o meu contato, né, e-mail zanzamai@gmail.com. Tem lá o meu Instagram também, mas não sou muito frequente ali nas redes, mais nos stories ali que eu posto uma coisa que outra. Mas querendo conversar também, chamando o direct. E é isso. Agradeço mais uma vez, Erinaldo, por essa parceria, que ela seja longa e que a gente possa, sim, né, produzir coisas aí. Acho que a gente tem que sentar e conversar mesmo. A gente nunca tem muito tempo, né? Mas tem alguns editais aí que podem favorecer, aí as bibliotecas, que a gente pode inserir a discussão racial. Eu acho que a gente precisa achar um tempinho aí nas nossas agendas, viu, Dandara, Dávila, que eu vi vocês aqui. Quem sabe a gente consegue difundir um pouco mais o nosso trabalho para além dos muros das bibliotecas, né? Trazer as bibliotecas vivas aí para o nosso cotidiano também. Ícaro. Então, assim, só agradecer a escuta, agradecer a receptividade de vocês. Desejar que todos e todas e todos tenham aí um ótimo final de ano, fiquem com as suas famílias, escutem aí as suas avós, seus avós, aprendo muito com vocês também, escutem as pessoas mais velhas, quem veio antes. Eu desejo que a gente tenha um ano de 2022 melhor, que a gente aperte com força lá, fora Bolsonaro, né? E que a gente consiga ter melhorias na nossa qualidade de vida, e que a gente tenha um ano mais feliz, porque esse foi difícil. Foi, né? Esses 2 últimos anos está sendo complicado. Muito obrigado, então, Zanzi. Um abraço em todo mundo que está aqui.